Uau! Geralmente quando nós ouvimos palavras proféticas, com certeza você já deve ter recebido algum dia alguma palavra profética a teu respeito, ou uma palavra dessa como a Juventude Alive recebeu como um todo. Talvez a primeira tendência do nosso coração é falar: uau, como eu sou importante para Deus, e de fato você é. Agora, a pergunta que soa aos nossos corações, e a pergunta-chave dessa noite é: Deus conta comigo? Repete aí, fala: Deus conta comigo? Pergunta para a pessoa que está do teu lado. Eu sei que você não gosta disso, mas só para fazer uma brincadeira, fala assim: Deus conta comigo? sabe, essa é a pergunta-chave. Quando nós ouvimos uma palavra profética como essa, muitos falam assim: uau, como Deus precisa de mim. Será que Deus vai fazer tudo isso que Ele falou por meio do pastor Fabiano por amor a mim, por amor à juventude? Sabe, esse é um tipo de pensamento até legal, mas meio perigoso. Porque o que eu enxergo hoje na nossa sociedade é uma sociedade muito egoísta. Uma sociedade que crê forte que o homem é o centro de tudo, enquanto o centro de tudo e de todas as coisas sempre foi o Deus Criador. Então nós vivemos uma sociedade que coloca o homem como centro das coisas. Nós vivemos uma sociedade onde a galera é egoísta, onde a galera só pensa em si mesmos. E aí a galera fala assim: nossa, olha que bonito, Deus precisa de mim, a obra de Deus precisa de mim. E tem duas perguntas que soam nessa noite, nessa casa, né? As duas perguntas é: Deus conta comigo? Mas a segunda é: Deus precisa de mim? Fala comigo: Deus precisa de mim? Agora, são duas perguntas muito distintas, porque vamos focar: será que Deus precisa de nós? Acho que a resposta para essa pergunta nós conseguimos entender e enxergar quando nós entendemos quem é Deus. Em um episódio da vida de Moisés, um camarada da palavra de Deus, uma vez o próprio Moisés diz: Deus, quando me perguntarem amando de quem eu estou, quando me perguntarem quem é o meu mestre, quem é o meu Senhor, o que eu vou responder? Deus vira para Moisés e fala assim: ó, quando perguntarem para você, responda: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: o eu sou me enviou. Acabou. Quem é Deus? Quem está te enviando? Quem é esse Deus na tua vida? Deus fala assim: quando perguntarem, fala que você está amando do eu sou. Do eu sou, aquele que está acima de todas as coisas. A grandeza de Deus não tem fim, e não haveria porquê, numa razão lógica, de Deus se importar comigo e com você. Salmo capítulo 8, versículo 3 e 4 diz: quando eu olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que pense neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importe? É uma pergunta retórica. O salmista está falando assim: quem somos nós, seres mortais, para que Deus se preocupe conosco? Talvez num momento como esse você ouça essa palavra e fale assim: Giovanni, que palavra pesada. Você está falando que Deus não se importa comigo? Não, não estou falando que Deus não se importa com você ou comigo. O que eu estou falando é que a Bíblia mostra muito bem que Deus não precisaria se importar, ou nem ao menos nos dar o privilégio de participar de alguma coisa da criação dele. Mas mesmo Ele não precisando de nós, mesmo Ele não dependendo de nós, quando eu olho para a mesma palavra de Deus, que eu acabei de ler alguns versículos para você, eu vejo que Ele se importa comigo e com você. Isaías 64:4, porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus semelhante a ti que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ei, Deus não precisaria se importar, mas Ele se importa com você. Deus se importa com você, Juventude Alive. E não só se importa com você, mas quando eu olho em 1 Coríntios capítulo 9, 23, dessa mesma palavra de Deus que eu estou lendo, Paulo diz: faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Fala comigo: participar. Deus não precisaria se importar, Deus não depende de nós. A segunda pergunta foi: Deus precisa de nós? A resposta é não. Mas mesmo não precisando, Ele se importa conosco e Ele nos dá o privilégio de participar do que Ele está fazendo nesse momento. Uau! Eu não sei você, mas eu me empolgo com isso.
Sabe, nós recebemos muitas palavras de Deus para a nossa geração. Eu não tenho dúvida de como Deus chamou a nossa geração para algo especial. Eu não tenho dúvida como eu e você somos chamados para algo insano da parte de Deus. Eu creio que nenhuma geração ainda viveu o que estamos para viver. Nós estamos num período de muito favor de Deus especial sobre a nossa nação. Eu e você fazemos parte, talvez, de uns melhores momentos da história. Você fala assim, nossa, Giovanni, eu não estou vendo isso. Espera, está chegando os melhores momentos da história da nossa nação. Deus está trabalhando em nosso favor. Deus está movendo algo especial sobre a nossa nação. E eu e você não precisaríamos estar como parte disso. Mas Ele nos convida a fazer parte de uma grande transformação da história. Então, se para a segunda pergunta, Deus precisa de mim, a resposta é não. Para a primeira pergunta que eu te fiz, Deus conta comigo? A resposta é sim, Deus conta com você. Sabe, temos uma palavra profética em relação à nossa geração, que é a geração dos últimos dias. Atos capítulo 2, versículo 17. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Tem jovem aqui? Então você tem visão. E os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito, até mesmo sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Ei, agora deixa eu te perguntar. Algo que tem me incomodado, apenas a vontade de querer mudar a nação, apenas a vontade de querer viver as promessas de Deus, apenas colecionar palavras proféticas, vai mudar alguma coisa? A resposta é não. Sabe, o que a nossa geração precisa entender para de fato marcar a história e não nos tornarmos eternas promessas, é que existe uma unção dos últimos dias liberada sobre nós, para transformarmos realidades. Mas não adianta termos essa unção se não fluirmos nessa unção, se não andarmos nessa unção, se não entendemos que temos uma grande responsabilidade sobre tudo que tem acontecido na nossa sociedade hoje. Entenda que as gerações, as pessoas, são apenas um catalisador do avanço do reino. Então a questão é, Deus sim, Ele conta com as gerações, mas Ele não depende das gerações. Eclesiastes 1, versículo 4 e 5, diz, gerações vêm e vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, e logo retorna ao seu lugar para nascer outra vez. Ei, gerações vêm e vão, mas a palavra de Deus, ela continua a mesma. Então Deus não precisa e não depende de uma geração específica, mas Ele conta com cada geração. E se eu e você não fizermos aquilo que tem que ser feito hoje, nós perdemos o privilégio e uma próxima geração é levantada para cumprir os propósitos de Deus nessa nação. Sabe, eu e você somos chamados para escrever a história. Eu e você somos chamados para marcar a história desta geração. Esse é o nosso tempo, nós nascemos para esse tempo. Eu e você precisamos lutar, batalhar e vencer as adversidades e as batalhas que nos são propostas hoje. Porque aquilo que nós vencermos hoje, os nossos filhos não vão precisar passar. A nossa oração tem que ser, Deus, eu quero viver o que eu tenho para viver hoje. Eu quero vencer o que eu tenho para vencer hoje. Para que uma próxima geração possa viver melhor e não batalhando aquilo que eu deveria ter batalhado. Você consegue entender? Sabe, prova de que Deus não depende de gerações, mas Ele conta com elas, é que Saul teve uma oportunidade. Sabe quem foi Saul? Saul foi o primeiro rei da nação de Israel, uma nação escolhida por Deus. O primeiro rei. Saul era um camarada da menor das tribos, a tribo de Benjamim. Existiam 12 tribos na nação de Israel, ele era da menor. Ninguém conhecia quem era Saul. Saul, ele estava simplesmente numa missão de resgatar uma jumenta do pai dele que tinha fugido. Era isso que ele estava fazendo. E ele recebe nas mãos a oportunidade de mudar a história de uma nação, de reinar sobre um povo chamado Israel. E estava tudo sobre as mãos dele.
ele escolhe desobedecer, ele escolhe não vencer aquilo que estava proposto a ele naquele tempo. E precisa que um profeta da época chamado Samuel ouça da parte do Senhor: Samuel, para de insistir nesse camarada chamado Saul. Ele não era nada, eu tentei promover ele, eu tentei colocar ele na história, eu tentei impulsioná-lo para ele marcar a história, só que o coração dele eu já desprezei, porque ele estava em desobediência. Para de ficar chorando, vai para a casa de Jessé, unge um camaradinha pequenininho lá chamado Davi, um adolescente, porque aquilo que era para a geração de Saul viver, eu estou passando para uma próxima geração, que é a geração de Davi. A oração que tem que queimar no seu coração é: Deus, não nos deixe ser uma geração de Saul, que não era nada, teve a oportunidade de ser tudo e voltou para o nada. A chance é agora ou nunca. O que Deus está movendo na nossa nação, o que Deus está movendo na nossa geração, é uma oportunidade única. Ou nós nos agarramos a isso, vamos para cima, avançamos e fazemos acontecer, ou nós perdemos a oportunidade de fazer parte da maior obra do universo. Uma obra de transformação na tua casa, uma obra de transformação na tua escola, uma obra de transformação na tua faculdade, no teu trabalho, na tua família. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Abre sua Bíblia comigo. 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4. Você pode abrir sua Bíblia, seu celular, se você quiser, tem aí na frente também para você ler. Diz assim: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. E agora vem um credor que ameaça levar os meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa então. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e de todos os vizinhos, quantos conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e elas as enchiam. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Perceba que na história da viúva e do profeta Eliseu, Deus não queria apenas abençoar a vida da viúva. A viúva ela foi abençoada, mas esse não era um propósito maior de Deus. Deus queria que ela fizesse parte de todo o processo. Muitos recebem palavras proféticas como essa e querem colher apenas os frutos da palavra. E Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer que você faça parte de todo o processo da bênção que Ele está te dando. Sabe, o que Deus está propondo para a viúva é que ela pudesse permitir o agir de Deus dentro da casa dela. Quando eu falo em permitir o agir de Deus, não é em mandar no agir de Deus. Quando eu falo em permitir, é que ela tivesse vontade, que ela tivesse fome e sede por viver o favor de Deus naquela casa. Ela queria ser parte do processo e não receber apenas o fruto do processo. Você consegue entender? Sabe como que eu vejo isso na palavra de Deus? Lá em Mateus capítulo 13, versículo 58, a palavra fala que Jesus estava passando por um povoado, mas diz: e por causa da incredulidade deles, realizou apenas uns poucos milagres. Aqui eu percebo que a nossa postura em relação ao que Deus quer fazer, a nossa postura em relação ao favor de Deus, vai dirigir o quanto nós teremos de resultado nas nossas decisões,
nos nossos processos. É necessário não apenas que possamos receber uma palavra profética, é necessário que não apenas possamos crer numa bênção e num favor de Deus, é necessário que eu e você possamos dar espaço e permitir com que Ele venha, com que Ele faça e que possamos participar não só do fruto, mas de todo o processo que Ele está nos chamando para participar. Sabe, pensando em tudo isso que nós estamos falando até agora, o que eu preciso então para dizer sim a esses processos de Deus? O que eu preciso então para de fato viver tudo isso que está sendo falado nessa noite? Eu tenho 3 coisas rápidas que eu posso aprender com essa viúva no texto. E eu quero que essas 3 coisas fiquem guardadas no teu coração. Se você puder guardar só 3 coisas desse sábado, se você puder guardar só 3 coisas no teu coração dessa noite, guarde essas 3 coisas que a viúva nos ensina nesse texto. A primeira coisa, comece dizendo sim e fazendo com o que você tem em mãos. Comece dizendo sim e fazendo com o que você tem em mãos. Quando Eliseu pergunta, diga-me o que você tem em casa, ela disse, eu não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, mas ela se dispõe a participar dos processos de Deus. A maior resposta que você pode dar hoje é um sim, é dizer, Deus, eu reconheço o que o Senhor está fazendo no mundo, eu reconheço o que o Senhor está fazendo no Brasil, e eu quero que a minha casa viva isso, eu quero que a minha faculdade viva isso, eu quero que o meu trabalho viva isso, eu quero viver isso. Então a minha resposta é sim, eu quero participar de todos os processos. Eu não quero apenas entender que o Senhor conta comigo, mas eu quero de fato ser ativo na transformação do que o Senhor quer fazer na nossa sociedade hoje. Você consegue entender? Sabe, alguns recebem palavras proféticas como essa e ficam parados. Alguns ouvem uma palavra como essa, se acham pequenos demais para receber isso. Alguns ouvem aqui de cima do púlpito, você será um grande doutor, você será um grande empresário, você será um grande juiz, um grande advogado. Muitos ouvem palavras como essa e falam assim, não, eu sou tão pequenininho, ninguém me conhece, eu sou tão mimimi na minha aqui, eu sofri tanto, eu venho de família sofrida, eu venho de uma história sofrida, eu nunca vou alcançar o que você está falando. Mas eu quero te dizer, para você alcançar tudo que Deus tem para você, você só precisa de 2 coisas. Diga sim e comece com o que você tem hoje. Se o que você tem hoje é pouco, comece com o pouco que você tem hoje, porque aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. Então comece com o pouco que você está fazendo hoje, Deus te colocará sobre o muito. Entenda que ao passo que você vai andando, novas conquistas são acessadas, e de pouco em pouco você está sendo impulsionado ao seu destino profético. Então não despreze os pequenos começos. Fala comigo, eu não vou. Mais forte, fala, eu não vou desprezar os pequenos começos. O que você tem é pouco? Diga sim, comece com o que você tem em mãos. Se permita caminhar com Deus, dizer sim ao seu chamado. Sabe, uma segunda característica da viúva é que ela obedece à risca cada instrução que Deus dá. Então o segundo passo que você precisa guardar no teu coração hoje, além de dizer sim, começar com o que tem em mãos, obedeça à risca cada detalhe do que Deus te der. Diz assim, no versículo 5, a viúva seguiu as instruções de Eliseu. Obediência sempre será a chave para acessar o favor de Deus. Sabe, o que fez Saul, da história que eu acabei de contar, perder a oportunidade e ver aquilo que era para ele viver sendo passado para a próxima geração, foi um simples, vamos colocar entre aspas, porque não existe simples, nesse caso, mas ato de desobediência. Um ato de desobediência de Saul, uma desobediência a uma ordem do que Deus estava dando para ele, custou
perder tudo aquilo que Deus queria fazer na vida dele, e isso ter que passar para a próxima geração. Ei, deixa eu te falar, obediência é a chave. Conforme Deus vai falando para você, você vai obedecendo. Conforme Deus vai te mostrando, você vai dando passos de fé. Conforme Deus vai te dando instruções, você vai obedecendo, dizendo sim. E você vai fazer parte da geração que vai revolucionar a história dessa nação. Sabe, se permita entregar por inteiro. E isso envolve obediência total a Deus. Uma última característica que eu vejo na vida da viúva, e que você precisa sair daqui hoje com isso muito claro, é: avance. Seu chamado é para protagonista e não para espectador. Olha só que engraçado, no versículo 3 e no versículo 6 do texto que nós lemos agora há pouco, o profeta diz para a viúva: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Lá no versículo 6 ele fala: traga mais uma vasilha. Fala comigo, tome. Forte, fala comigo, tome. Fala comigo, traga. Perceba que as ações, o que o profeta diz para ela, está no imperativo, está como uma ordem: faça, haja, vá, agilize, corra, vai fazer, vai para o teu destino profético, vai e avance. Eliseu está chamando a viúva para ação. Eliseu está mostrando para a viúva o seguinte: ei, Deus quer fazer, Deus quer realizar, mas você não é chamada para ficar sentada como no Netflix assistindo como espectador. Você é chamado para ser protagonista, o personagem principal da história. Você é chamado para escrever a história. Você é chamado para fazer parte dos processos. Você é chamado não simplesmente para viver o favor, mas presenciar o favor e participar dele. Quando você recebe uma palavra profética como essa, você não é chamado para ficar esperando o que aconteça. Vai para cima e agarra as oportunidades e faz acontecer na tua vida. Sabe, o nosso nível de preparo, o nosso nível de vontade de participar dos processos vai determinar o quanto óleo, o favor de Deus vai escorrer. Enquanto havia vasilhas, enquanto ela estava disposta a participar do processo do que Deus estava fazendo, o óleo, o favor de Deus continuava correndo. Quando acabaram as vasilhas, o óleo parou de correr. Enquanto você estiver interessado em participar dos processos de Deus, o favor de Deus vai continuar sendo derramado sobre a tua vida e sobre quem estiver perto de você. Sabe, claro, isso, como você já entendeu nessa mensagem, não significa que Deus depende ou precisa de nós. Mas nós estamos envolvidos naquilo que Deus quer fazer. Quais ações você deve tomar então? Você precisa dizer sim, você precisa fazer com o que tem em mãos, você precisa obedecer e você precisa avançar. Permita-se ser guiado por Deus, permita-se fazer parte do processo. Deus não depende de nós, mas Deus conta conosco. Você tem ouvido, chegou a nossa hora. Você tem ouvido que chegou a nossa hora, Brasil. E de fato chegou. Mas tem aqueles que vão um dia contar uma história dizendo: um dia, quando eu era um jovem, eu assisti muitos outros jovens se levantando e vivendo um avivamento e um favor de Deus em suas faculdades, um avivamento nas suas famílias. Mas existem outros que vão poder falar: quando eu era jovem, eu não assisti, eu participei de um grande avivamento. Eu participei de um favor de Deus sobre o Brasil. Eu participei de um favor de Deus sobre as universidades. Eu participei de um favor de Deus sobre a minha família. Eu não apenas assisti, eu participei. Sabe, eu quero que você saia daqui nessa noite fazendo uma oração, orando: Deus, eu reconheço o que o Senhor está fazendo, e eu quero viver e participar ativamente disso. Coloca meu nome nessa lista.
Me envolva, né, na tua história. Minha vida é para a tua glória. Fica de pé no seu lugar e vamos ler essa oração. Isso é uma oração. É uma oração que você precisa fazer hoje. O pessoal do louvor pode entrar. É uma oração que você precisa fazer. Eu queria que você erguesse suas mãos bem alto e fizesse essa oração para Deus, lendo aí que está. Porque você não foi chamado simplesmente para assistir, você foi chamado para fazer parte disso. Diga, vai lá, 1, 2, 3 e... Deus, eu reconheço o que o Senhor está fazendo e quero viver e participar ativamente disso. Coloca o meu nome nessa lista, me envolva na tua história, pois minha vida é para a tua glória. Aleluia, aleluia.